Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse canal que te ajuda a cada vez mais entender os caminhos da fé, entender cada vez mais a doutrina católica. Esse canal se chama Assunto Teológico e eu sou o Hélito Reinaldo, eu sou teólogo, católico e pregador também. E hoje nós vamos tratar a respeito da permissão que o Vaticano, junto com o Papa Francisco, deu para os sacerdotes para abençoar casais que estão em situação regular. Eu acredito que você já tenha visto aí essa notícia que saiu dia 18 e hoje a gente vai fazer uma análise segundo um sacerdote católico que é o sacerdote José Eduardo. E ele concedeu uma entrevista ao site Aletheia e nesse site ele tirou muitas dúvidas. Eu acredito que essa reportagem é muito importante para que todos conheçam ela, para que possa compreender aquilo que o Vaticano, junto com o Papa Francisco, escreveu naquele documento em que dá permissão aos sacerdotes para abençoar os casais em situações regulares, tá bom? Então vem comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, não vou ler a reportagem completa, mas eu vou fazer aqui um recorte das perguntas que foi feita ao sacerdote. Eu vou trazer aquelas principais. E o porquê? Porque aqui no nosso canal, no dia 18, quando essa decisão saiu, a gente postou um vídeo e a gente tratou muito dessa matéria. Então, essas questões principais a gente tratou lá naquele vídeo. Então você pode, terminando esse vídeo, entrar aqui no nosso canal e procurar a respeito desse vídeo que a gente fez, que é o Vaticano, Papa Francisco concede bênçãos para casais de situação irregular. Mas vamos lá, a reportagem que o padre José Eduardo concedeu ao site Aletheia. Primeira coisa que a gente precisa entender, a reportagem ela é aberta com a apresentação sobre a questão do documento, a data e um pouco mais de alguns detalhes. E aí o site começa a fazer perguntas ao padre. E na segunda pergunta, o site pergunta ao padre: qual seria o objetivo desse documento, dessa declaração? E o padre responde: como o próprio nome já indica, a confiança suplicante, que é o nome do documento, com o qual o povo de Deus pede aos ministros, especialmente aos sacerdotes, uma oração, uma invocação, uma bênção, uma ajuda para uma situação de suas vidas, é o tema de fundo do texto, que pretende responder se esse tipo de auxílio pode ser dado às pessoas que não estão em condições moralmente regulares. O site pergunta ao padre: então o documento não altera a doutrina da igreja em relação ao matrimônio? É a dúvida de muitas pessoas. Será que essa bênção ela vai ser equiparada ao matrimônio? Isso não altera a doutrina do matrimônio? A resposta do padre é: de modo algum. Se lermos atentamente o texto do documento e não as notícias vinculadas pela mídia, veremos que o Dicastério para a Doutrina da Fé fez exatamente o contrário. Trata-se de evitar reconhecer-se como matrimônio algo que não é, pois o matrimônio é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. Esta convicção é fundada sobre a perene doutrina católica do matrimônio. Somente neste contexto as relações sexuais encontram o seu sentido natural, adequado e plenamente humano. A doutrina da Igreja, sob esse ponto, permanece firme. O número 4 do documento é claro e contundente, chegando a dizer que são inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre aquilo que é constitutivo do matrimônio. Portanto, não há nisso nenhuma ambiguidade. Pelo contrário, o magistério apenas reafirma a sua posição perene, e aqui ele está se referindo à questão do matrimônio. O site pergunta ao padre:
Isso significa que o documento não traz nenhuma novidade? E aqui eu vou só resumir a resposta do padre. Ele diz que a novidade que o documento traz é uma ampliação daquilo que a gente entende por bênção. O site faz uma nova pergunta ao padre. Mas abençoar uma pessoa que está claramente em pecado grave não pode ser um escândalo para os outros fiéis? E isso não seria espiritualmente inútil? E o padre responde: o documento concretiza as circunstâncias em que tais bênçãos possam eventualmente acontecer. Nunca dentro de uma celebração litúrgica, nunca dentro ou no contexto de uma celebração de algum sacramento, nunca com o formulário litúrgico, sempre de forma privada, sob o juízo cautelar do sacerdote, e sempre com uma oração espontânea pelos que pedem a bênção, acompanhada de uma súplica para que façam a vontade de Deus e como um meio de lhes pregar o querigma a fim de que se convertam. A declaração ainda afirma que esta bênção nunca será dada no contexto de ritos de união civil e outros que estejam relacionados com esse, nem com as vestes nupciais, os gestos ou as palavras próprias de um matrimônio. O mesmo vale quando a bênção é solicitada por uma dupla do mesmo sexo. Em outras palavras, a declaração apenas diz que nós, padres, em situações muito restritivas, poderemos rezar por pessoas que estejam nessa situação. E isso, francamente, não me parece uma grande novidade. A novidade se dá na explicitação do alcance não litúrgico de uma simples bênção. O site faz uma nova pergunta. Mas estando essas pessoas em pecado mortal, a tal bênção não seria inútil? E o padre responde: a igreja sempre ensinou que aqueles que estão em pecado mortal não estão em um estado de graça habitual, mas podem receber aquilo que chamamos de graça atual, ou seja, um impulso sobrenatural que dispõe o homem ao arrependimento, à conversão e à recuperação da graça santificante. Neste sentido, rezamos pela conversão dos pecadores e podemos dar-lhes a bênção como estímulo a que se aproximem mais do Senhor. O site faz uma nova pergunta ao padre. Portanto, a igreja não estaria aprovando essas uniões, nem incentivando as pessoas a assumir um estilo de vida contraditório com o matrimônio? Eu acho que essa pergunta aqui é uma pergunta-chave, então eu acredito que também a resposta ela é bem interessante. A resposta do padre. Trata-se, na verdade, do contrário. A igreja estende o seu braço materno na direção de todos os homens, fazendo o máximo que se pode ser feito sem ferir os mandamentos de Deus, não podendo dar os sacramentos, nem podendo confirmar as escolhas intrinsecamente ilícitas dos seus filhos. A igreja intercede por eles, invocando a bênção divina para que possam progredir no seu processo de conversão. E a reportagem tem mais duas perguntas, mas eu quero encerrar o nosso vídeo com essa pergunta aqui, com a antepenúltima pergunta. Você querendo conferir essa reportagem completa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu acredito que essas respostas aqui do padre, se você tiver prestado atenção e se você depois ler com calma, você vai compreender e tenho certeza que se tiver ficado alguma dúvida a respeito desses questionamentos, eu creio que as respostas do padre José Eduardo vão esclarecer muito aí a sua mente, o seu entendimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.